Gente, boa noite. Nós vamos fazer a nossa oração inicial. E antes de começarmos, peço que cada um se esforce por esquecer todas as tribulações do dia, todos os problemas, todas as aflições, todo esse torvelinho de notícias, de informações, de palavras desencontradas que existem no mundo lá fora. Aqui nós vamos criar um outro ambiente, um ambiente mais saudável, salutar, onde todos nós nos beneficiaremos. Que essa paz que tanto desejamos inunda o nosso ser, inspira-nos, torna-nos mais leve, mais fortes, mais criativos. Que hoje possamos poder explorar o conteúdo desta noite com bastante amplidão. O tema é por demais interessante. Vamos dizer que é basicamente aquele pote de ouro que nós tanto buscamos no final do arco-íris. O que nós veremos hoje vai ser justamente o que nós tanto buscamos na nossa vida, o que tanto almejamos e que haveremos de conseguir, haveremos de alcançar, mas com muita determinação, com muita força de vontade e perseverança no bem. Que Deus nos inspire, nos ampare, nos fortaleça e que a sua paz esteja com todos. Que esteja também com os nossos irmãos que não puderam comparecer nessa noite. Que onde estiverem, recebam essa paz, essa harmonia e essas bênçãos que são derramadas sobre todos nós. Que assim seja. Muito bem, comecemos. Hoje nós vamos ver o item 7 do módulo Humanidade regenerada, né? E o item que nós vamos ver, o item 7, chama-se Homem de Bem. Como eu disse, é o pote no fim do arco-íris. É aquilo que nós estamos buscando. É por isso, para nos tornarmos isso aí, é que hoje estamos labutando aqui, dia a dia, momento a momento, pensamento a pensamento, sensação a sensação, para alcançarmos essa plenitude. Mas antes da gente começar, eu vou ler aqui um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, o item 4. Nós já vimos 3, né? Esse é o 4, de 180, ainda tem bastante coisa para a gente ver. Que é um trechinho do Evangelho que nós vamos explorá-lo, né? Vamos entendê-lo mais profundamente sob a orientação de Emmanuel. O trechinho está em João, capítulo 5, versículo 17. Chama-se Trabalho. E que tem tudo a ver com o tema da noite de hoje, Homem de Bem. Vamos ver o porquê. E Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Trecho muito pequenininho, muito simplesinho, mas está aqui uma clareza muito, muito grande. Meu Pai obra até agora, trabalha incessantemente, e eu trabalho também. Se Deus, que é a suprema inteligência do universo, trabalha constantemente, se Jesus, que é o nosso modelo e guia, trabalha incessantemente, qual que é o nosso fim? Descansar? Muito bem, essa ideia de descansar eternamente, repousar, né?
estar nos braços do Pai, sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, é só uma forma de linguagem. Né? Na realidade, o homem pensa assim porque ainda tem a sua visão limitadíssima. Ainda acha que é um corpo de carne, que quando retornar para o plano espiritual, vai ter esse mesmo corpo, pesadão, cheio de limitações, que necessita de descanso, que necessita de uma alimentação farta e por aí vai. Então, consequentemente, baseado no que subentende, acha que no plano espiritual seja mais ou menos semelhante. E como aqui todo mundo trabalha e anseia pelas férias, pelo descanso, acha que se trabalhar muito durante a vida, após a vida terá o quê? O descanso eterno. É a mesma coisa de trabalhar um ano na empresa, e depois de um ano ter direito ao resto da vida de férias. Seria uma maravilha, né? Seria muito bom. E com direito a 1/3 ainda, né? 1/3 todos os meses. A vida não é assim. Não é para isso que nós somos criados. Nós não somos, como eu sempre falo aqui, nós não somos isso aqui, nós estamos isso aqui. É diferente. Nós estamos nessa condição. Uma condição que nós precisamos ainda tomar todo o cuidado com o nosso corpo físico, ter todo o cerceamento no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas construções. Haveremos de chegar num patamar mais elevado que não vamos precisar mais nos policiar, porque as nossas imperfeições, que são sempre vigiadas, não existirão mais quando nos transformarmos num homem de bem. Mas e aí? O que nos espera? Nós veremos daqui a pouquinho. Deixa eu pegar a conclusão, então, aqui sobre isso de Emmanuel, tá? Vou ser rapidinho, para a gente explorar bem esse tema na noite de hoje. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. É verdade isso? Para tudo quanto é lugar tem gente reclamando, né? Pode estar bom, pode estar muito bom, mas reclamação em cima de reclamação. Nunca está bom, né? Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Se nós estamos em determinada condição, é para que nós exploremos essa condição o máximo possível para o nosso proveito, para o nosso aprimoramento. Muitas vezes, um serviço mais simples, mais rudimentar, nos inspira o quê? A humildade, a paciência, a mansuetude, e por aí vai. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Prestem atenção nesse pequeno parágrafo. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e à sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Desde que esse mundo é mundo. Pois é.
E nós estamos surgindo ainda na face da terra e já querendo a nossa cota de férias, né? Nosso descanso. Trabalhar nada mais é do que movimentar-se. Movimentar quer dizer o quê? Utilizar a nossa potência, a nossa inteligência para construções. Em qual sentido? Tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Para que nós estamos aqui? Simplesmente para trabalhar o nosso campo espiritual? Se fosse assim, a humanidade não estaria tão evoluída tecnologicamente, não estaria tão evoluída na parte sanitária, nas construções, né, nas moradias. Imagine se nós tivéssemos só evoluído na condição moral e deixado a nossa condição intelectual de lado. Estaríamos hoje nessa comodidade de forma... E se não tivéssemos trabalhado? Por exemplo, para que a luz se faça aqui nesse ambiente, tem pessoas trabalhando, né, na manutenção, na geração, para que chegue até nós. Para que a internet esteja funcionando, há alguém trabalhando nesse campo. Então, em todos os lugares, nós estamos absorvendo, usufruindo do trabalho de alguém. Imagine só, se nós estamos utilizando do suor alheio e não fazemos nada, nós nos tornamos o quê? Devedores. Concordam? Eu recebo. Em contrapartida, não faço nada. Torna-me o quê? Um devedor. Então, sem contar que tudo o que para, tudo que vai se estagnando, se torna doentio, enfermiço. E nós não somos diferentes. Aquela frasezinha assim, mente ociosa, como é que é mesmo? Morada. Eu conheço aquela, mente vazia em cima do demônio. Pois é. Só mudei as palavras, é que eu não lembrava. Então, por quê? Porque aí nós não temos uma ocupação e vamos dar asas aos nossos pensamentos mais intrínsecos, né? Se a gente não tem muita coisa boa dentro, o que vai acontecer? Os pensamentos vão ser ruins. Então, urge que trabalhemos, porque trabalhando nós estamos desenvolvendo alguma atividade benéfica, salutar, estamos exercitando a nossa mente e suprimindo as nossas quereras, né? As nossas arestas, os nossos defeitos. Quem trabalha não tem tempo de pôr para fora, né, as suas imperfeições. Então, isso é um bálsamo, é uma bênção. Então, imaginemos o seguinte, estamos num patamar de 1 a 10, vamos por uma escala de 1 a 10. Na escala 2, em nível de evolução moral, tá? Em nível de evolução moral, estamos na escala de 1 a 10, estamos na escala 2, bem lá embaixo, bem no comecinho mesmo. Vamos supor que nós tenhamos todas as facilidades. Temos moradia, comida, dinheiro. Tudo para que eu possa desenvolver alguma atividade, sem ter uma responsabilidade. O que eu vou fazer da minha vida? O que as minhas predileções determinarem. Se eu não tenho uma condição moral elevada, vou fazer coisa errada, com toda certeza. Bom, tendo em vista
que isso é o que geralmente acontece, por que a espiritualidade maior permite que nós venhamos, às vezes, nessas condições, abastados, ainda não lapidados, com oportunidades 1000, e ainda sem um amparo adequado para a minha vivência. Por que é permitido isso? Porque nós precisamos experienciar, nós precisamos viver, nós precisamos agir, nós precisamos, às vezes, aprender com o erro. As leis que nos regem estão todas na nossa consciência e precisam ser desenvolvidas, compreendidas. E o erro geralmente traz consigo o que? O remorso, a dor, o arrependimento, que nada mais é do que lição. Sendo que você não experiencia, você vai ficar na teoria. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu faria... Aí todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo é bonzinho. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia pegar tanto, ia dar para caridade, ia pegar tanto, ia ajudar um asilo, ia ajudar um orfanato. Está aí a maior prova que nós somos muito infantis ainda. Porque a gente não faria a obra, a gente pagaria para alguém fazer. Por exemplo, eu não vou ajudar no asilo, eu vou dar um dinheiro para o asilo, para que outras pessoas trabalhem. Quer dizer, eu estou fazendo o mínimo esforço. Sendo que muitos, que já estão numa condição mais elevada, não precisam do dinheiro para fazer isso. Simplesmente vão, se voluntariam, trabalham, ajudam, espontaneamente. E a gente, na condição que nós estamos, ainda esperamos a facilidade financeira para pegar o que não nos vai fazer falta para que façamos a caridade. Somos bons, né? Somos muito bons. Pois é. Então, numa condição de humildade, assim, social, a gente pensa que é a pessoa mais boníssima do mundo. Mas é necessário experimentar. E quando a gente nasce num berço abastado, com todas as facilidades, e o que a gente faz? A grande maioria vai pegar esse dinheiro, essa facilidade, vai transformar em bens. Vai comprar o quê? Aqueles carros luxuosos. Para quê? Vai comprar lanchas, vai comprar até iates, aviãozinhos. Igual a gente vê muitos jogadores de futebol aí, né? Fazendo isso. Porque, sei lá, não tem onde gastar. Alguns ainda investem em obras sociais. Embora, né, talvez seja para bater no imposto de renda, mas presta. O que importa é o seguinte, é o que norteia dentro do ser. Então, independente se você está numa condição social superior ou numa condição social inferior, o que importa é que o indivíduo traz no seu íntimo, naquela condição que ele estagia. E vamos estagiar em todas. Em todas. Na miséria, no mais ou menos, né? A gente não tem muito, mas também não tem falta. Ou na abastança. Porque é necessário que exploremos as nossas potências. Tudo isso para quê? Para que a gente se torne esse homem de bem. A gente viu na semana passada falar sobre espíritos puros, né? Aqueles que já alcançaram um patamar máximo do que a gente pode divisar como superioridade. Vamos ver agora uma coisa bem ligada ao nosso mundo aqui material. Como nos tornar essa pessoa aqui. Eu pulei só a introdução, já fui direto no tema, para a gente não falar duas vezes a mesma coisa. Tá?
Então vamos lá. As principais características do homem de bem foram devidamente destacadas por Allan Kardec, cuja síntese apresentamos em seguida. O homem de bem pratica a lei de Deus. Nós estamos há bastante tempo fazendo esse curso aqui, né? O que é a lei de Deus? Legal que a gente vê no livro, né? A gente lê, mas vamos trazer à tona o sentido do negócio? O que é a lei de Deus? O homem de bem pratica a lei de Deus. Então vamos filosofar, né? Se a gente não sabe assim uma definição exata, vamos filosofar. Aquela questãozinha do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Qual que é a resposta? Não ouvi? Ninguém assistiu minha palestra de domingo, né? Que coisa, hein? Falei sobre isso. Na nossa consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. Estão intrínsecas em nós. Ok? O homem de Deus pratica a lei de... O homem de bem pratica a lei de Deus. O homem de bem segue as leis que estão intrínsecas em sua consciência. Sua consciência aponta se está certo ou se está errado, dependendo do grau de compreensão do indivíduo, de evolução, a sua consciência vai estar o que mais apurada. Porém, mesmo aqueles que estão em condição ainda um pouco inferior, ainda assim a sua consciência aponta o que é certo e o que é errado. Só que a sua animalidade é tão mais forte que suprime a sua própria consciência. Quanto mais próximo nós estivermos do reino animal, da animalidade, menos bola nós vamos dar para a nossa consciência. Quanto mais evoluídos estivermos, quanto mais aprimorados, mais a nossa consciência será incisiva. Então, o homem de bem pratica a lei de Deus, ou seja, o homem de bem segue a sua consciência. E ela norteará e julgará. Ah, mas eu posso errar, eu posso saber as leis, posso saber o que é certo e errado, e eu posso falhar, não posso? Posso. Posso sim. Ah, não foi uma falha então da lei de Deus? De jeito nenhum. Ah, o erro faz parte do aprendizado. Porém, o que é certo sempre será certo. E o que é errado sempre será errado. O fato de nós optarmos por um ou por outro vai nos dar o devido aprendizado, acertando os louros da vitória, errando o dever da retificação, do trabalho dobrado. Errar quer dizer dobrar o seu próprio trabalho. Nesse desenvolvimento, nessa atividade, ele vai cada vez mais experienciar, vai se tornar mais ativo e, com toda certeza, mudará seus próprios rumos. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Vamos dividir isso aqui, ó. O espírito prova a sua elevação, ou seja, nós provamos a nossa elevação quando os atos da nossa vida corporal, dessa vida que estamos vivendo aqui, representam a prática da lei de Deus, ou seja, estejam plenamente de acordo com a consciência. Ela não nos pesa. Você chega no final do dia, passa em revista todos os seus atos e vê que você não falhou. Então você está de acordo com a lei de Deus. Ah, mas poderia fazer mais. A gente não pode pegar duas pessoas e pôr na mesma métrica. Cada um está num nível. Logicamente. Imagine nós aqui, falhos como nós somos, e pegar um outro parâmetro. Vamos pegar aqui um Chico Xavier, um incansável Chico Xavier. Vamos aquilatar as leis conscienciais que existem em nós
e no Chico. Tem como traçar um parâmetro aí equilibrado? De jeito nenhum. Então, à medida que nós evoluímos, a nossa responsabilidade aumenta, nós sempre falamos sobre isso, à medida que se evolui, a responsabilidade aumenta porque você compreende muito mais. Se você compreende e erra, mesmo compreendendo, é sinal que você tem uma grande falha a ser corrigida ainda. Então, a gente pode saber muito e errar? Pode. Saber está mais ligado ao quê? A parte intelectual. Eu posso pegar todos os livros da codificação aqui, ler, decorar, saber de cor salteado. Mas se eu não põe em prática, há um equilíbrio aí? Não há. Ou eu posso desconhecer todos esses livros, tudo que está escrito ali, mas eu tenho uma vida retilínea, impecável. Qual a diferença? A diferença é que há um desequilíbrio entre intelectualidade e a condição moral elevada. Então, ambos têm que estar o quê? Bem equilibrados. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Tá, o que quer dizer a vida espiritual? É a vida que nós vamos desenvolver do lado de lá? Não, não só isso. Renato, vou fazer uma perguntinha boba para você. Nós estamos em 2021. 2021, né? No ano 2100, você está lá fazendo o quê? Então, você vai existir aqui no plano físico? Provavelmente não. Nem eu. Muito bem. Aonde você estará? Tá. Independente se for bons ou ruins, aonde que você vai estar? No plano espiritual. Com que corpo? Se o seu corpo morreu? Com o seu corpo espiritual. Uhum. Então, o que nós compreendemos como vida espiritual? A vida espiritual seria a nossa condição, nosso ser pensante se expressando em outra dimensão. Tanto no ambiente espiritual, né? Quanto o meu corpo espiritual. Então, quando compreende antecipadamente a vida espiritual, a vida ela continua num corpo de outra matéria, num local de outra matéria também, diferente do plano físico. Muito bem, fala isso no mundo lá fora. Pega um evangélico ou um católico e explica isso. De verdade. Vão entender? Não vão entender. Por que não entendem? Porque ainda não tiveram, logicamente, contato com essas explicações, com essa literatura, com esse tipo de estudo. E se tivessem? Bom, poderiam optar em aceitar ou não, né? Mas, daí, essas mesmas pessoas, elas vão desencarnar como nós vamos desencarnar, ok? E elas desencarnando, o que vai acontecer com elas? Elas vão para o céu, purgatório, inferno, que eles aprenderam? Não. Vão para o plano espiritual. Ok. Então, vamos voltar lá. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Eles podem seguir a lei de Deus estando em outras doutrinas? Sim. E muito bem, às vezes muito melhor do que nós. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra.
moral, cristianismo, não tem nada a ver. São condutas do ser, jeito, a maneira como ela vivencia a sua religiosidade. A gente pode saber muito, mas não põe em prática, aquele negócio, não põe em prática, o que adianta? E quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O espírito prova a elevação quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Ou seja, a gente sabe que a vida continua do lado de lá. Quer dizer que nessas doutrinas não haverá ali espíritos muito evoluídos, porque tem que haver uma compreensão melhor do plano espiritual? Não. Existem muitos espíritos que vêm em missão justamente para trabalhar nessas doutrinas, nessas religiões, para dar um impulso. São voluntários. Então, o que vai determinar realmente que um determinado espírito tenha um padrão mais elevado? As suas noções de responsabilidade perante o Cristo. O seu proceder aqui no plano Terra e justamente com suas ações em benefício da doutrina. E o que o Cristo espera de nós? Que amemos uns aos outros, que façamos pelos nossos irmãos, que gostaríamos que fizesse por nós, que vivêssemos em paz e avançássemos. Só que, para nós, compreender um pouco mais da vida espiritual torna mais fácil entender o mecanismo da vida. Então esses que hoje são, eu não sei que nome que se dá isso, aquelas pessoas que somente acreditam numa única vida, numa única existência, elas estão totalmente fora do contexto. Eu falo o seguinte, que cada um tem o seu grau de amadurecimento. Num dos livros do André Luiz, se não me engano, no segundo livro, depois do Nosso Lar, eu esqueci qual que é, Os Mensageiros, não sei se é Os Mensageiros, o segundo, que retrata um local no plano espiritual, aonde podemos assimilar assim como um enorme galpão, né, um enorme hospital, não sei que nome que a gente pode dar para isso, aonde ali viviam as pessoas, os espíritos, que somente dormiam. Então, quando André Luiz entrou naquele local, viu aquele monte de leitos, né, perder de vista, e um monte de espíritos nas mais variadas condições, ali, literalmente, desacordados, dormindo. E ele pergunta ao instrutor espiritual quem eram. Ele falava, são os que dormem, até o capítulo chama os que dormem, né? São os que dormem, são aqueles que na existência, no plano Terra, gravaram tanto no seu psiquismo que quando desencarnassem iriam dormir para esperar o dia do juízo final, que realmente é isso que eles estão fazendo aqui. Aparentemente, eles estão mortos, mas aí pediu para o André Luiz chegar mais perto e perscrutar o pensamento. Via que na mente havia ali um processo de pensamento constante, embora o espírito estivesse dormindo. Então, olha só como que repercute no plano espiritual o que nós fazemos aqui. O nosso perispírito, como nós já falamos muito, ele é muito plasmável, né? Muito sujeito ao que nosso espírito imprime sobre ele. Se você imprime no seu espírito a vida inteira, porque você, quando vai desencarnar, vai dormir, vai desencarnar, vai dormir, vai desencarnar, vai dormir, o que vai acontecer depois que você desencarna? Você vai dormir. E quanto tempo? Depende. E lá nesse capítulo ainda alguns acordam, né? Alguns que acordam, quando se dão conta de onde estão, o que acontece? Quem já leu esse capítulo?
Já leu? Já leram? Aqueles que acordam parece que estão num pesadelo. Eles saem correndo, fugindo daquele lugar, amedrontadíssimos. E ainda até interessante na leitura, que o André Luiz pergunta assim, você não vão atrás dele? Desse que acordou e saiu correndo? Não, tudo tem seu tempo. Tudo a seu tempo. Não vai adiantar. Então, é interessante, porque nós estamos aqui hoje construindo o que nós vamos acordar no plano espiritual. Já temos uma consciência. Legal. Então, quando passarmos para o lado de lá, o nosso período de perturbação vai ser o quê? Menor. Vamos ter mais facilidade de adaptação ao lado de lá. Mas se a gente for muito ainda arraigado, muito amarrado aqui com as coisas, muito ligado às coisas da matéria, talvez esse período de perturbação seja mais extenso. Quanto mais elevado o ser, menor o tempo. Quanto mais problemático ele for, o espírito for, mais complicado é esse período de perturbação. No meio da fala de um desencarne que é acompanhado por equipe da André Luiz, e descreve esse período de perturbação dele curto por conta da vida que tinha quando encarnado, já era mais evoluído, mesmo assim não teve perturbação ainda. Tem. Olha só, no livro do Bezerra de Menezes, na biografia, né? O livro do Bezerra de Menezes narra lá na fase final, quando ele retorna para o plano espiritual, e aonde que ele vai se encontrar? Ele se encontra num leito de um hospital. Olha, o Bezerra de Menezes, depois de desencarnado, o Bezerra, não é um espírito qualquer, ele vai para o plano espiritual, é socorrido, né, é resgatado, e levado para quê? Para um hospital. E ele desperta lá, não lembro quanto tempo demorou esse despertamento, não me lembro mesmo, mas isso quer dizer o quê? Que todos nós vamos ter essa dificuldade na passagem. Pensa bem, não é tão simples você se desvencilhar de tudo que você construiu aqui para retornar à lucidez do lado de lá, né? Então, hoje na literatura espírita tem centenas de livros que narram, né, histórias de pessoas que desencarnaram e como que foi a sua recepção do lado de lá. Mas, de acordo com inúmeros fatores, a sua evolução espiritual, o tipo de desencarne, alguns têm uma desencarnação mais abrupta, outros têm uma desencarnação mais lenta, que vai depauperando o organismo durante muito tempo. Então, cada processo de desligamento, logicamente, vai ter um período de perturbação, né, também proporcional. Porém, saber hoje que existe uma vida espiritual, qual que é a vantagem para nós? Tem alguma vantagem? Saber que nós, quando desencarnarmos, haverá um mundo espiritual. Diminui o nível de perturbação, né? O impacto ao chegar lá não vai ser A passagem será mais amena, né? Primeiro, é menos doloroso. Toda separação é dolorosa, tudo bem. Mas é menos doloroso saber que a vida continua. Que aqueles que já nos precederam, nós vamos encontrar. Continuam a sua existência. E mesmo aquele que nós deixamos, nós podemos estar em contato. Então, isso já é uma grande notícia. Eu fico imaginando esse período de perturbação, né, que você está falando, né? Uhum. Eu fico imaginando se de repente tivesse à tona vidas passadas em encarnados, a perturbação que seria. Nossa, não. A gente não dá conta. Se a gente tivesse ali os livros da nossa vida toda aberta na nossa consciência,
a gente não conseguiria nem conviver. Ia contar uma coisa para vocês aqui, mas não posso contar. Vamos para frente. Não posso contar. Não me atisse que eu conto. Eu não posso, não. Mas saber de existências pretéritas não é uma coisa boa, justamente porque nós não estamos preparados para isso. E algumas pessoas que já ficaram sabendo de algo, umas pinceladas de sua vida pretérita, muitos ficaram o quê? Ficaram perturbadas. Assim, fez mais mal do que bem. Então, já que a lei ela é perfeita e nós precisamos ficar nessa ignorância do pretérito, é porque tem que ser assim. E quando a gente voltar para o plano espiritual, é outra coisa que eu sempre pensava, né? A gente volta para o plano espiritual e lembra, né, das reencarnações passadas. Não. Não. Você vai lembrar quando você tiver condição moral suficiente para suportar tudo que você fez, tudo que você foi. De chofre, assim? Não, você vai conseguir. Renata vai continuar sendo Renata. E eu vou continuar sendo eu. Então, à medida que nós formos tendo condições, vamos abrindo a portinha assim, ó, encarnação anterior, algumas coisas vão vir à tona, mas você não vai pegar todas. Não. De uma vez, não. Tem que estar muito preparado para isso. Porque faz mais mal do que bem. Vamos lá. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Não quer dizer executar a justiça, o amor e a caridade, simplesmente. É na sua maior pureza. Quer dizer, no grau mais elevado. Se interroga a própria consciência, se o homem de bem interroga a sua própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem, como, né, nós falamos lá no comecinho, que Jesus pede-nos, né, que façamos aquilo aos outros que gostaríamos que os outros nos fizessem. O homem de bem é portador da fé verdadeira. Tá. De novo, tá aí uma palavrinha que a gente lê, mas será que entende bem? O que quer dizer fé verdadeira? Existe fé falsa? Fé verdadeira. Tem conhecimento de tal modo que é garantido que aquilo vai acontecer. 100% de certeza. Uhum. Então, para você ter fé, você tem que conhecer. Por exemplo, se eu falo assim, ó, eu tenho fé que amanhã vai chover, e bastante. Vai dar certo? Mas eu tenho fé que vai chover bastante amanhã. Pode chover e pode não chover. A meteorologia tem fé que chove às vezes. Então é um chutômetro, não é? Estamos tirando tanto de previsão. Por exemplo, agora vamos trazer para uma fé mais assim, mais ligada a nós. Eu tenho um filho, tenho uma filha, tenho um pai, uma mãe que estão enfermos. Eu tenho fé que ele vai se curar. Vai acontecer? Só porque eu tenho fé? Não. Mas se eu falar assim, eu tenho fé que vai acontecer o melhor para ele. Você falou pode.
Então, se pode, pode também não, né? Vai ter a fé. Pode acontecer porque naquele discernimento dele, e ele tem conhecimento que aquilo é o começo da cura, então ele vai ficar feliz. Justamente. Não é que pode acontecer, que vai acontecer, né? Então, eu tenho fé que o que está acontecendo é o melhor para a pessoa. Quando você conhece a lei que nos rege, você sabe que qualquer situação que o indivíduo estiver passando é o melhor para ele, mesmo que seja a enfermidade. Se permanecer na enfermidade durante um determinado espaço de tempo prolongado é o melhor, eu tenho fé que o que está acontecendo é o melhor para ele ou para ela. Ok? Você conhecer os porquês das coisas. Nada acontece no nosso universo para nos prejudicar. Vejam bem, é só você ir ligando os pontinhos. Vamos chegar lá no princípio básico, Deus. Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Não falha, sabe tudo, está em todo lugar. Vamos partir daí. Se é soberanamente justo e bom, que é o ponto básico, primordial, o que está acontecendo conosco vai ser um mal se ele está permitindo? Para nós, pode ser um mal. Uma doença para a gente é horrível. Ao ver um ente querido sofrer, é horrível. Mas vamos às causas do que está acontecendo. E como eu sempre bato nessa tecla, toda doença é o princípio da cura. A doença em si não é um mal, é apenas ele ali se manifestando para que a corrigenda se faça. Então, toda doença nada mais é do que a sua manifestação, porque ela já pré-existia. Então, é ali o começo da mudança. Ah, vai sofrer. Vai. Mas é necessário para que haja uma mudança. Vamos fazer um exemplo bem banal, bem simplesinho, para a gente compreender. Por exemplo, uma pessoa que fuma demais, desbragadamente, fuma. O que vai acontecer com o pulmão dela? Vai chegar num ponto que vai começar a ter problemas. Mas na hora que surgiu um problema pulmonar, é ali que estava, ali que nasce a doença? Não, ali ela se manifestou. A doença começou quando o indivíduo começou a fumar. Aqui ela ficou doente. Aqui apareceu a doença física, mas a doença espiritual foi paulatinamente minando o seu corpo físico até explodir aqui. Por isso que eu falo que quando chegar aqui, é o começo da cura, porque todo esse período aqui foi de enfermidade. Então, se a pessoa está lá no leito, sofrendo um grave enfisema, eu falo assim, o que está acontecendo com ele é o melhor para ele. Eu estou certo ou estou errado? Estou certo. Porque a cura começou aqui. Então, haverá sofrimento? Haverá. Dificuldades, etc. Haverá. Mas isso vai repercutir aonde? No seu psiquismo, que vai fazer com que ele mude as suas posturas. E se não mudar? Pode não mudar? Pode. Tem tantas pessoas que tiveram graves problemas e o médico falava assim, você não pode fumar, você não pode beber. Ia para casa, fumava e bebia. Qual que era o resultado final? Túmulo. Túmulo. O que aconteceu com essa pessoa? Ela não se curou. Ela não se curou. E aí? Volta para o plano espiritual, enfermo. Legal, né? Lesou seu corpo físico aqui. O que aconteceu com a contraparte espiritual? Lesou.
Volta para o plano espiritual, enfermo. Com a tua matriz, enferma. Aí, vai cair num lugar não muito bom, com problemas. Lembra do André Luiz, que morreu de sífilis, né? Ele retornou para o plano espiritual, o que ele tinha? A doença. Lembra? Ele tinha doença. No plano espiritual, ele levou consigo. Por que ele levou consigo a sífilis? Porque não corrigiu a sua postura aqui quando encarnado. Levou para lá. E depois, houve todo um trabalho, né? Longo de recuperação. A gente não sabe. Eu não sei. Mas olha só, o que a dedução nossa pode afirmar? Se ele faleceu aqui, enquanto naquela existência, com problemas da doença, volta para o plano espiritual com a doença. Lá ele se reharmoniza. Tá? Quando ele retornar para o plano físico, ele vai ter problemas naquela área? É bem provável. Mas olha só, vamos raciocinar. No filme ou no livro, né? O que aconteceu? Quando começaram a aplicar os passos ali no André Luiz, aquelas chagas foram sumindo, foram se reharmonizando. Será que a matriz espiritual dele foi totalmente reharmonizada? Ou será que esse procedimento reencarnatório dele, que levou ao seu desencarne prematuro, vai ter uma repercussão na próxima existência? É bem provável. Mas, pensa bem, a gente tem que raciocinar que tudo está intrínseco no seu perispírito, no seu pensamento. Há a possibilidade dele ter retificado isso no plano espiritual? Essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. Eu não sei. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente levar ao pé da letra, você fez aqui, você desarmonizou, volta para lá desarmonizado, e o teu molde está comprometido, e quando você retornar com o seu molde comprometido, o seu corpo físico vai estar com as sequelas, certo? Muito bem. Mas a lei que nos rege é de misericórdia, certo? André Luiz, quando retornou para o plano espiritual, teve todo aquele processo de harmonização, depois começou o quê? A desenvolver-se, a estudar, a trabalhar, né? Isso pode ter feito ele mudar o seu psiquismo ao ponto de reharmonizar seu veículo espiritual? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha dúvida. Eu acredito que sim, se tem evolução moral, pode ter evolução espiritual. Às vezes você poderia até pedir uma reencarnação para dar continuidade, para expiar aquilo que assim, restinho de... Eu gosto de pensar essas coisas porque eu não gosto de ser muito engessado, sabe? Eu acho que cada indivíduo ele tem as suas particularidades. Eu estou imaginando que você está falando, qual que é o fim da expiação? É nessa encarnação? Vai ter na outra? Por exemplo, uma pessoa que veio para expiar, ele não vai ter nem condição de saber quem ele é. Depois ele desencarnou. Mas será que aquela encarnação dele, vai dar a quitação para ele? Vai ter Pois mais é. depois? Então, por isso que a gente precisa bem questionar essas coisas, para não aceitar as coisas bem engessadas, porque a gente pode incorrer em erros. Lembra de uma crônica que tem no livro do Humberto de Campos, não lembro qual livro, que retrata aqueles espíritos que morreram lá no circo, que pegou fogo lá no Rio de Janeiro? Lembra dessa crônica? O que aconteceu? Foi em 1960 e alguma coisa, 62, 61, por aí.
o circo estava inaugurando uma lona plástica, né? Não era aquela lona convencional, era uma lona plástica. Então ela era altamente inflamável. Então aconteceu de pegar fogo lá, não sei se alguém pôs fogo ou pegou fogo, não lembro. E aquilo ali consumiu rapidamente. Então o que aconteceu? O plástico pingava, como se fosse fogo, pingava nas pessoas que estavam ali. E nos animais também. No que pingava, os animais ficaram desesperados, eles saíram pisoteando todo mundo. E morreu muitas e muitas pessoas nessa tragédia. Então, Humberto de Campos ainda narra que esses espíritos que espiaram ali, naquele circo, eram aqueles que lá no passado, no ano, não sei se era 100, 200, 300 depois de Cristo, não me lembro qual século que foi, eram aqueles que estavam nos circos aplaudindo aquelas pessoas que estavam sendo devoradas, pisoteadas pelas feras e incendiadas vivas. Eram os mesmos que estavam ali assistindo ou fazendo parte dessa cena grotesca. Demorou-se mais de 1000 anos para eles repararem esse débito. Olha, vamos supor que tenha sido no ano 300. Para 1900 foi 1600 anos. É muito tempo. E por que tal correção só se deu tanto tempo depois? Porque, segundo ele narra, ali esses espíritos já estariam preparados para quitarem seus débitos. Ali, naquela fase da existência espiritual deles, eles teriam mais condições de assimilar, vamos ver, compreender essa expiação. Então, pode acontecer um caso de você determinados equívocos, determinadas expiações que você adquiriu, né, determinados karmas que você adquiriu, você expiar, não na próxima encarnação, mas 2, 3 depois, pode acontecer? Pode. E quando que isso acontece? Quando o espírito já está preparado para assimilar aquilo ali. Porque o que acontece muito? Não acontece que José matou João, que para se vingar matou José, que para se vingar matou João? Não tem uma coisa assim? Não fica um círculo vicioso? Imagine se a lei de olho por olho, dente por dente, vigorasse até os dias de hoje. Ninguém modificaria. Então, nem sempre as pessoas são colocadas ali novamente numa condição igual, na mesma vivência, no mesmo cenário, para se refazerem, para se reharmonizarem. Às vezes é necessário uma grande preparação para que esse reencontro se dê. É altamente complexa a nossa vida, altamente complexa. Então, toda vez que nós pegamos o exemplo A e tentamos aplicar para todos, a gente vai se equivocar em alguma coisa, em algum detalhe. Essa questão que eu citei do André Luiz é uma coisa que caberia a gente perguntar a outras pessoas, sabe? Alguém que tivesse um cabedal assim, de conhecimento maior, para poder dar o seu parecer também. Porque na minha teoria, na minha ótica, eu concordo com o que ele falou, né? Que se você lesou, necessariamente você viria a corrigir esse débito. Você viria com essa imperfeição e você conviveria com aquilo que você criou, justamente para você compreender na pele o seu equívoco. Mas, se há ali uma lei de misericórdia
que ele poderia ter harmonizado ainda no plano espiritual, realmente eu não consigo assim descartar essa possibilidade também, embora eu não saiba qual seria o correto. Se é que isso se enquadra assim, generalizando. Pode ser que para uns funcione de uma forma, para outros de outra, e para outros de outra coisa diferente. Não sei. Onde que eu parei, gente? O homem de bem é portador de fé verdadeira. Aqui que eu falei, né? Fé é... Nossa, eu falei tudo só disso aqui? Puxa vida. Fé, então, é saber. Você sabe, então você sabe o que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho fé que amanhã vai ser melhor. Eu estou certo ou estou errado? Não vai ser melhor o amanhã? Vai ser melhor. Mesmo que as coisas não sejam melhores. Uhum. Tem fé em Deus, em sua bondade, ou seja, o homem, né? O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ou seja, sabe que essa nossa existência vai ser, vai ter um fim, né? Vai ser finita. Então, o que nos aguarda após a nossa desencarnação? O mundo espiritual. Então, você sabe isso? Você tem fé nisso? Você sabe, então não tem como errar. O homem de bem é caridoso, por natureza. Isso não é por assim dizer, por conveniência. É por natureza. É a fé raciocinada, a fé com conhecimento. Você raciocina porque você tem esse conhecimento, né? Então, há necessidade da nossa evolução. Imagina se a gente não tivesse toda essa bagagem de conhecimento. O que a gente ia pensar? A coisa mais simples possível e compreensível. Ninguém tem parâmetro. Justamente. Se você desconhece, o que você vai pensar? Eu desconheço que eu tenho um espírito que habita esse corpo, que sobrevive à morte física do corpo, né? Física do corpo. A morte do corpo. Então, se eu desconheço isso, o que eu vou pensar? Se eu for bem materialista, morreu, acabou, não é? Morreu, acabou. Se morreu, acabou, tanto faz o que eu fizer na vida, não tem julgamento. Então eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser trabalhar, trabalho. Se eu quiser roubar, roubo. Se eu quiser matar, mato. Pois é. Aí seria uma bagunça generalizada, né? Então, agora veja bem. Como que era a vida 2.000, 3.000 anos atrás? Havia um conhecimento na parte espiritual? Havia, mas assim, muito pálido em pouquíssimos lugares do planeta. A maioria era o quê? Ignorante. Lei de causa e efeito. Olho por olho, dente por dente. Era a lei que imperava na época. Lei de Italião, lei de Moisés, né? Então, por quê? Era o que funcionava para a época.
Mas olha como é que o povo era. Olha quantas mortes. Olha o banho de sangue que é a nossa história. Então, à medida que nós vamos evoluindo, tudo vai mudando. E, logicamente, nós vamos nos tornando mais caridosos. O que é caridoso? Caridoso é aquela pessoa que simplesmente ajuda o próximo? É só isso? De jeito nenhum. Qual que é a definição de caridade? Amor em movimento. Eu acho que a melhor definição de caridade é amor em movimento. Se você tem esse sentimento excelso dentro de você e você movimenta-o, como que você movimenta o amor? Em prol de outras pessoas. E o que pode ser a caridade? A caridade pode ser... A gente está acostumado a falar, a caridade é aquilo que eu tenho de supérfluo que eu dou aos outros. A gente costuma pensar que caridade é isso. Não, caridade é a nossa empatia com o próximo. É nossa interação, não só na questão material, mas na questão sentimental também. O amor, a dedicação, a amizade que a gente cede ao semelhante, nada mais é do que uma forma de caridade, que a gente dá e que a gente recebe. E isso é intrínseco. E a pessoa que é caridosa por natureza é aquela pessoa que você chega perto dela e você se sente plena, você se sente extasiado, né? Você se sente completo, porque você recebe tanto que você se completa. Então, a caridade, ela pode estar presente num gesto, num afeto, numa palavra, num olhar, numa ação. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga uma. Por que não espera nada? Porque o fazer o bem já completa. Quem faz o bem, eu acho que é a pessoa mais feliz muito mais feliz e plena, realizada, do que aquele que recebe. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Aí está uma coisinha que nos dias atuais está em falta. Sacrificar seus interesses pela justiça. Fazer o que é certo e nem sempre o que é melhor para você. Tem aqueles exemplos que a gente vê de vez em quando, né? O indivíduo que acha uma carteira recheada de dinheiro. E o que ele faz? Ele devolve a carteira com o dinheiro. A maioria acha que é um absurdo. Por que você não pegou o dinheiro para você? É achado não é roubado, né? Tem até uma pessoa bem famosa aí na nossa política que usou essa frase, né? Achado não é roubado. É imoral? Com certeza é. Falta de empatia total. Então, nós ainda estamos bem longe de sermos, na essência, essa pessoa caridosa. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer feliz os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros, antes do seu próprio interesse. Bom, exemplo maior disso é o Cristo, né? Que vela por nós desde os primórdios
até os dias atuais. O pessoal fala, primeiro meu pirão, meu primeiro, né? Primeiro Deus, primeiro. Mas olha, à medida que a gente vai desenvolvendo, eu acho que isso se torna natural. Hoje a gente tem que pensar ainda para fazer a caridade, mas vamos refinar um pouquinho. Vamos pegar aí a mãe com o filho. A mãe não pensa no que está fazendo pelo filho, ela simplesmente faz. Muitos podem falar assim, é um instinto. Não, não é um instinto, não. Eu não acho que seja um instinto. O instinto acontece com os animais. Eu acho que é tão natural o amor que é ali distribuído, que dá para a gente uma conotação, um exemplo de como que seja realmente na interação entre todos os indivíduos, do que seja realmente ser caridoso. Ver o outro antes de si, fazer pelo outro antes de fazer por si próprio. A satisfação está no realizar, não no receber. E essa explicação, ela hoje é comprovada cientificamente. A satisfação que nós tanto buscamos, ela só acontece na nossa superação ou no aprendizado. O que nós buscamos, essa satisfação, esse êxtase, né, que nos torna assim, uma pessoa completa, uma pessoa absurdamente feliz, ela se faz simplesmente pela aprendizagem ou pela superação. Que nesse exercício, nesse desenvolvimento, é que é produzido as aminas lá no cérebro que dão-nos a sensação de prazer, que não acontece de outra forma. Aí eu volto a perguntar, aonde estão escritas as leis de Deus? Em nós mesmos. Olha só, a satisfação que nós tanto buscamos, nós vamos conseguir por vontade própria, por determinação própria, na aprendizagem e no trabalho. Isso é intrínseco em nós. Então, qualquer um de nós pode obter, basta achar como. E o caminho para isso nos foi apontado. Por desconhecermos, o cristianismo nos aponta o caminho a seguir. Olha só, é através da caridade, através do amor ao próximo, através da dedicação. É tudo que faz com que nós desenvolvamos esse lado mais refinado do Espírito, que vai nos dar a satisfação, a felicidade que tanto buscamos. Está tudo escrito no Evangelho. Basta seguir. Basta que a gente compreenda e faça. E muitos são felizes nessa plenitude, desconhecendo, mas por quê? Porque está intrínseco no ser humano que ela pratica a caridade pela caridade e ela sente em êxtase. Então, tanto o nosso céu quanto o nosso inferno existem dentro de nós, na nossa consciência. Não existe outro local. Céu e inferno existem? Existem dentro de nós. Se fazemos as más ações, se ferimos, se denegrimos, se roubamos, se ofendemos, se fazemos tudo de errado, estamos criando o nosso inferno consciencial. Em contrapartida, se esforçamos, aprendemos, somos caridosos, somos trabalhadores, ativos no bem, etc., etc., estamos criando o quê?
o nosso céu interior. Aqui vai nos dar sofrimento, aqui vai nos dar alegria e satisfação. A escolha é nossa, simplesmente nossa. Onde que eu parei? O homem de bem é humanitário, né? O homem de bem é humanitário, é bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças, nem de crenças, nem outras distinções. Ver o semelhante como irmão é uma propriedade do homem de bem. A gente consegue ver, sinceramente, o irmão como irmão? Não. Não mesmo. Alguns, sim. A gente ainda está escolhendo. O maior exemplo de ver irmãos como irmãos é do Chico. Isso é incrível. O zelo que ele tinha para com as pessoas. Adentrava a madrugada quase todos os dias atendendo aquela multidão de pessoas, um por um, e fazia questão de atender a todos, com sorriso, com felicidade. Isso eu acho que é o maior exemplo de um homem de bem. Quem não tem o costume de ler as biografias, muitas que existem do Chico Xavier, estão perdendo. Tem tantos exemplos ali, que como se diz, para nós é um tapa na cara, né? Porque a gente não sabe ainda o que é a caridade, o que é o respeito, o que é o amor. A gente está começando, mas a gente não sabe, não. Não, tem muito, viu, Otávio? Muito, muito mesmo. E pior é do nosso convívio, né? Pior que é do nosso convívio. Gente que eu conheço, que eu jamais esperava ver um negócio desse. Comentando lá, indignado por essa situação. E nós estamos vivendo essa fase em que as pessoas, nas dificuldades, elas se mostram como elas são, né? Às vezes, na calmaria, a gente pensa que todo mundo é bom, né? Todo mundo é bonzinho, todo mundo é fraterno, mas é nas dificuldades. Né? Se caíram. Quem é bom, e quem é ruim. Não, agora está nítido. Por isso, essa época tão anunciada, né? Está se fazendo agora, né? Cada um se mostra como é, nas dificuldades. Quantos e quantos, só nessa história de vacina, quantos aí que passam na frente dos outros? Eu vejo que isso ali, cada então pega o neném de alguém lá no colo, lá de uma pessoa, para poder entrar no lugar dele do outro. É verdade. Pois é. Isso faz parte. É aprendizado também. Toda ação gera uma reação. Então, o fato de você estar promovendo uma ação já é algo, sabe? Eu acho que você se manifestar, mesmo que erroneamente, é preferível do que você se acrisolar. Você se esconder, né? Porque aí você pode ficar um largo espaço de tempo
contido, incubado, né? A palavra da moda agora é incubado, né? Você se mantém incubado, quer dizer, não faz mal para ninguém, mas você, na sua essência, é um mal. Então, é preferível aqueles que já se mostram, aqueles que já que já provocam uma determinada situação, que vai gerar uma ação, que vai gerar uma reação, e, consequentemente, o mecanismo de reajuste vai ser disparado, do que aqueles que se retraem, mas com todos os males, com todos os seus enganos, com todos os seus equívocos, com todas as suas imperfeições. Esse ainda vai ter que ser estimulado na vida para que possa se abrir e se corrigir. Por isso que eu sempre fui contra, assim, no meu modo de analisar, aquelas pessoas que, né, nos dias atuais, nem tanto, mas no pretérito, iam viver na clausura dos mosteiros, dos conventos, vivenciando uma vida de como é que eu posso dizer? De clausura, que não te permite interação. Não existe ali um movimento. Você simplesmente se fecha, você não interage e você não modifica também. Eu não posso falar que há uma estagnação, porque nada, absolutamente nada, fica parado. Mesmo as pessoas que estão enclausuradas, mesmo as pessoas que vão lá pro exílio, vou ser um ermitão, mesmo ali há movimento, há desenvolvimento. Nada, nunca está parado. Mas você desacelera. Você se omitir da vida, omitir de relacionar-se com outras pessoas, de ter um convívio social, de ter um trabalho social, né? E você se enclausurar. Eu sempre achei isso insalubre. E é preferível a ação, mesmo que muitas ações aí sejam problemáticas, mas, como eu falei, disparam um mecanismo de correção. Toda ação gera uma reação. Agora, todo aquele que se aprisiona em si, mantém o mal dentro de si, não dá oportunidade dessa correção. Vai demorar muito mais esse processo se refazer. Tanto que existem na literatura espírita, você já deve ter ouvido falar do tal dos ovoides, né, que são indivíduos que, pela sua inércia muito grande e sua vida num loop constante de pensamento, perdem a própria forma física, né? Isso é outros 500, né? O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. E está aí uma coisa que nos dias atuais não está em voga, né? Está todo mundo querendo que as pessoas pensem como elas nos dias atuais. Que coisa, né? Então, se a gente quiser comportar-se como homem de bem, pessoas de bem, respeitar nos outros todas as convicções sinceras e não lançar anátema aos que não pensam como nós. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Pois é.
eu fico muito com o pé atrás daquelas pessoas que falam assim, se eu tiver que falar uma coisa, eu falo na cara. Então isso é sem educação. Por quê? Mesmo que você esteja com a razão, você não pode, de forma alguma, ferir alguém. E nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir aquilo que você tem a dizer. Tem que respeitar o próximo, tem que respeitar a condição que se encontra, tem que se respeitar a limitação. Olha só, tem tanta coisa aqui, que eu vou até ler de novo para a gente pegar os seus detalhes. Olha, em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica o trem com palavras malévolas, aquele que fere com seu orgulho, seu desprezo, a suscetibilidade a alguém, aquele que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Ainda que ligeiro. Pois é. E às vezes a gente não sabe, a gente não sabe nem se relacionar com as pessoas. A gente não sabe nem se comportar perante o outro. A gente está aprendendo. Por isso que a interação ela é necessária. É muito necessário viver, é necessário conversar, é necessário ouvir, é necessário interagir. A gente não pode se omitir, né? A gente não pode se retirar do ambiente social. Seja ele mais elevado, seja ele no nosso nível, seja ele um pouco inferior, a gente tem que conviver bem em todas as situações. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Essa interação é importantíssima para que a gente desenvolva o quê? A nossa psicologia. Saber falar com as pessoas. Tem gente que vai conversar com um determinado indivíduo, A, B, C ou D, conversa da mesma forma. Assim, dá patada aqui, dá patada aqui, dá patada ali, dá patada ali. É orgulhoso aqui, 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 aqui. Então, defeitos todos nós temos que corrigi-los. Mas a cada um você tem que entender como proceder, como falar, como entender. Por isso eu falo que saber ouvir é uma das maiores virtudes. Você saber ouvir, ponderar sobre o que você está ouvindo. Aí você vai conhecer o outro. Aquele que muito fala, só espalha o quê? O seu ambiente íntimo para as outras pessoas. Aquele que ouve, traz o universo externo para dentro de si. Aprende muito, retém muito o que é bom. Consegue discernir o que é certo, o que é errado. Mas a partir do momento que a gente só se fixa em si próprio, a gente está só vivendo nesse universo, sem interação. Por isso, falar é bom, mas ouvir é muito mais importante para o nosso aprendizado. E estimula também a nossa ligação com o próximo. Vamos ver só mais um aqui, nós estamos no finalzinho. Só esse item 3, por favor, Paulo, desce um pouquinho. A gente para no 3, tá? Quer dizer, a gente continua a partir do 4. Se a ordem social colocou outros homens sobre a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. Então, não importa o tipo de pessoa que está no nosso nível social, tratar todos com benevolência, tratar com igualdade. Se nós temos uma responsabilidade maior para com o semelhante, né, que saibamos ser humildes o suficiente para entender
o papel que estamos desempenhando e tratar o próximo com muito respeito e com igualdade. E o quarto aqui, por fim, respeita em seus semelhantes todos os direitos que a lei da natureza lhes concedem, como gostaria que respeitassem os seus. É aquele negócio de querer que faça-se aos outros, né? Então, e o que gostaríamos que fizessem a nós. E que aqueles que tenham mais que nós, que a gente não cobice. Simplesmente aceite a diferença de nível que nós estamos vivendo. Isso é temporário. Toda essa vivência nossa material é temporária demais. Se hoje estamos numa condição superior, amanhã podemos estar numa condição inferior financeiramente. Moralmente, depende só de nós. Mas, assim, socialmente, vamos estar estagiando em vários e vários níveis. O que vai realmente fazer a diferença é como nós interagimos uns com os outros, com respeito, com dignidade, com benevolência, com amor. Para nos tornarmos homens de bem, basta colocar todas as nossas virtudes em prática. Gente, por hoje é isso. Paramos no item 4. Semana que vem terminamos, logo no comecinho, esse parâmetro, esse item, esse roteiro 7º, um homem de bem, e já começamos o último roteiro da nossa apostila. Tá joia? Boa semana a todos, que Deus abençoe a cada um de nós.